Boa noite, Talkers. Hoje à noite finalmente podemos dizer It's Talk O'Clock. O meu nome é Pedro Franco e eu vou estar a moderar a primeira sessão do Talk O'Clock, que vai ter como tema, como têm vindo a acompanhar na página esta semana, a crise dos refugiados na Europa. É um projeto recém-nascido, como certamente saberão. Portanto, contamos com a vossa contribuição das mais diferentes formas. Ao longo deste debate, vamos estar atentos aos vossos comentários. Façam perguntas, teremos um espaço no fim em que tentaremos responder. E sem mais demoras, passo já a apresentar os nossos dois convidados de hoje. Zé Moura Sousa, 21 anos, 22, parabéns Zé. Peço Obrigado. Desculpa. Licenciado em Ciência Política e Relações Internacionais, ex-voluntário na Jungle em Calais, campo de refugiados que foi desmantelado em 2016, como o Zé nos poderá contar. E também, ao meu lado, tenho Tiago Godinho, 28 anos, consultor de gestão. Esteve em Atenas, na Grécia, com a plataforma de apoio aos refugiados, com a PAR. Também vai ser um privilégio ouvir o testemunho do Tiago e da sua experiência de voluntariado. Para começar a falar deste tema, porque queremos ter um debate mais informado, é esse o nosso princípio, é esse o nosso propósito. Porque queremos combater a desinformação e as letras gordas e toda a falta de espírito crítico que não raras vezes vemos em plataformas como o Facebook, onde neste momento estamos aqui a falar. Importa ter algumas ideias e alguns dados, alguns factos em conta. De fontes fidedignas. Como, por exemplo, um muito recente relatório do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, que nos dá conta que 0,3% da população mundial são refugiados. Isto é, 21 milhões de pessoas, das quais, diz este mesmo relatório, 1,2 milhões se encontram num estado vulnerável e necessidade urgente de reassentamento. Porém, em 2015, são os últimos dados que temos, com esta informação, apenas 107 mil pessoas destes 1,2 milhões, conseguiram um reassentamento num país seguro com o apoio do Alto Comissariado. Outra ideia importante também ter em conta para este debate e que muitas vezes é contrariada pelo nosso preconceito é que as migrações, ao contrário do que os indicadores económicos nos podem sugerir, não se trata de um fenómeno de países do Norte e países do Sul, mas sim de um fenómeno de proximidade. Um relatório muito recente da Amnistia Internacional, de outubro do ano passado, diz-nos que os 10 países que mais acolhem refugiados não são europeus. Isto significa, em termos numéricos, que 56% dos refugiados, 56% destes 21 milhões de pessoas que agora mesmo referimos, são acolhidos por 10 países não europeus. No pódio temos a Turquia. A Turquia tem 75 milhões de habitantes, mas acolhe 3 milhões de refugiados. Podemos ver neste mapa deste mesmo relatório da Amnistia, como a Turquia está verdadeiramente no pódio. Por outro lado, e um fenómeno flagrante e escandaloso, é o caso do Líbano. O Líbano tem 4,5 milhões de habitantes, porém acolhe 1,5 milhões de refugiados, praticamente um terço da sua população. Olhamos depois para a União Europeia, que é a realidade que nos interessa e aquela que vamos debater aqui hoje. A União Europeia tem 510 milhões de habitantes, mas 1,3 milhões de pessoas têm um pedido de asilo, são refugiados, na prática. Portanto, recordo, o Líbano tem 4,5 milhões de habitantes e 1,5 milhões de refugiados. A União Europeia, 510 milhões de habitantes e 1,3 requerentes de asilo, ou refugiados. Já poderemos discutir melhor estes termos com os nossos convidados. O Presidente Obama, no mês de outubro do ano passado, propôs uma iniciativa de acolhimento de 360 mil refugiados, repartidos em 18 países. Podemos ter agora em conta que não é um grande número, agora que sabemos os números verdadeiros de refugiados no mundo. Interessante também será considerar os números de 2015 e 2016 de travessias no Mediterrâneo. Em 2015, as travessias atingiram o seu pico. 1,6 milhões de refugiados atravessaram o mar em embarcações precárias.
153 mil refugiados chegaram às costas italianas, 855 mil à Grécia. Houve uma quebra, porém, em 2016 e a Itália passou a receber mais chegadas de refugiados, 181 mil, e a Grécia 173 mil. Isto deve-se ao acordo, como certamente muitos dos nossos espectadores se recordarão, em março do ano passado, que a União Europeia assinou com a Turquia. Nestas disposições deste mesmo acordo, a Turquia comprometia-se a reter os seus refugiados nos campos, no seu território, bem como a receber de volta os refugiados que nesses últimos meses tinham feito a travessia para a Grécia. Daí podemos compreender, portanto, esta quebra. Temos, porém, um mapa da Organização Internacional para as Migrações, a mesma que nos tem dado estes dados, estes números que eu tenho vindo a citar. Temos dados da Organização Internacional para as Migrações já para 2017. 3.156 pessoas já atravessaram o Mediterrâneo desde o princípio do ano até dia 20 de janeiro. 3.156 pessoas. 2.393 chegaram à costa italiana, 763 pessoas chegaram à Grécia. Assustador será ver, porém, também os dados da Organização Internacional das Migrações, da disparidade que existe no número de mortes e de chegadas entre 2016 e 2017. Podemos constatar que já tivemos mais mortes em 2017 do que no período homólogo em 2016. Em 2017 já tivemos, portanto, 234 mortes no Mediterrâneo. Tendo agora em conta estes números, consideramos uma excelente oportunidade para ler a mensagem do diretor desta mesma organização, a Organização Internacional para as Migrações, a mensagem de ano novo do seu diretor, o general William Lacy Swing. O diretor da IOM diz-nos: os migrantes e os refugiados não estão a vir para a Europa por acreditarem que as suas vidas serão salvas no mar assim que deixarem a África ou a Síria ou onde quer que os conflitos levem as pessoas em busca da segurança. Eles estão a vir porque acreditam que as suas vidas estão condenadas se ficarem. A resposta reside em encontrar meios criativos para permitir uma migração segura e legal através de vistos de trabalho, reunificação familiar ou estatuto de proteção temporário. Em vez de reproduzir as estratégias que não têm vindo a resultar, vamos aproveitar este novo ano para tentar algo realmente novo. Ora bem, temos aqui várias propostas e nós temos este ano novo precisamente para perceber melhor o que se está a passar à nossa volta e temos este excelente privilégio de ter aqui dois ex-voluntários experientes que têm experiência de contacto com esta realidade que tantas vezes gostamos de comentar, mas que não seja porque está constantemente a passar nas notícias, mas consideramos, se calhar, pertinente ir primeiro às definições. Por exemplo, distinguir o que é um migrante de um refugiado. Tiago, muitas vezes as pessoas falam de refugiados. O que é exatamente um refugiado e o que é que o distingue de um outro tipo de migrante? Ok, então boa noite, Pedro. Boa noite. Em primeiro lugar, obrigado pelo convite para estar aqui. É uma pergunta pertinente porque nós vamos lendo nas notícias e ouvindo na comunicação social e vai havendo assim sempre umas disparidades grandes na maneira como cada canal noticioso acaba por tratar estas pessoas que vêm para cá. Eu diria que podemos, se calhar até assim, dividir o percurso daquele que será um refugiado em 3 momentos. Um primeiro momento em que de facto é quem está em migração, portanto quem está em deslocação de um ponto para outro e portanto aqui chamemos-lhe migrante, até que com a entrada num determinado país, vamos dizer por hipótese a Grécia, há um momento de pedido de asilo. Este momento de pedido de asilo torna-o não um migrante, mas sim um requerente de asilo, aquilo que em inglês se chama um asylum seeker. Exato. Juridicamente, o refugiado só vai ser um refugiado reconhecido desta forma quando o seu pedido de asilo for deferido e, portanto, ele passar a ser um refugiado de facto com o reconhecimento legal que isso implica. Pronto, claro que depois podemos discutir que existem condições à partida que já tornam um refugiado de facto sem que ele ainda tenha sido reconhecido.
mas é importante que percebamos que, de facto, estas pessoas que temos vindo a acolher em Portugal, muitas delas serão certamente reconhecidas como refugiadas, mas ainda são requerentes de asilo. Portanto, falaste em 3 momentos. O momento do migrante, o momento em que faz a requisição de asilo, e então chamamos-lhe requerente de asilo, asylum seeker, e então quando obtém, de facto, um estatuto de refugiado, aí sim podemos chamar-lhe um refugiado. Exatamente. Então, por trás de toda esta questão semântica, de meros termos, de palavras, temos, de facto, uma questão política. Zé, tu que estudaste Ciência Política e Relações Internacionais, até nos podes explicar melhor o que é um refugiado e de onde é que vem toda esta... Bom, exatamente como o Tiago disse, um refugiado é uma pessoa que exatamente está a fugir de alguma coisa e que, portanto, é uma pessoa que é perseguida por motivos de religião, por motivos políticos, por motivos étnicos. É uma pessoa que é obrigada a fugir do seu país porque se fica, corre o risco de perder a vida ou corre o risco de liberdade. E eu trouxe aqui o artigo primeiro da Convenção de 1951 das Nações Unidas, que é relativamente ao Estatuto dos Refugiados, e no primeiro artigo está exatamente definido o que é um refugiado. E eu agora queria aqui sublinhar, podemos ver no ponto número 2, já estão a ver o artigo, está sublinhado uma parte que é um refugiado, é qualquer pessoa que não pode valer-se da proteção do seu país. E se nós conseguimos perceber o que é a aflição de um refugiado, é neste ponto, no facto de um refugiado não estar protegido, que se percebe a violência da condição de um refugiado. E é sobre este ponto que eu quero agora refletir um bocado, que é um refugiado é uma pessoa que basicamente foi expulsa da esfera política do Estado. Portanto, o Estado, o principal objetivo de um Estado é o bem-estar dos seus indivíduos, não é? Mas o ponto basilar é a proteção dos seus indivíduos. E portanto, o Estado tem o dever exatamente de proteger a vida, no princípio e no fim, em toda a vida. O que eu quero dizer com isto é que o Estado, dentro das suas fronteiras, o Estado que é constituído por território, população e recursos, dentro das fronteiras do Estado é o todo-poderoso, é o soberano. Sempre que há litígios, sempre que há problemas de ordem pública, sempre que há problemas entre marido e mulher, o que seja, é o Estado que resolve. Portanto, nós não temos de usar a força. E, aliás, o Max Weber, que é quem estudou ciências sociais, sabe, é um sociólogo alemão. O Max Weber descrevia o Estado como um detentor do monopólio da violência física legítima. Ou seja, o Estado é a única organização que tem a legitimidade para utilizar a violência física. A dita coerção. A coerção. E é exatamente aqui que começa. Portanto, dentro do Estado, dentro das próprias fronteiras do Estado, o Estado é o todo-poderoso. É a única entidade com a legitimidade para utilizar a força. Agora, fora das fronteiras do Estado, e agora começamos a entrar mais no tema, isto exige esta preparação, fora das fronteiras do Estado, e é o que se costuma dizer em relações internacionais, o sistema internacional, que é onde os Estados pairam nesta estratosfera abstrata, é anárquico. Não existe nenhuma autoridade acima dos Estados. Portanto, nós tentamos criar, por exemplo, um árbitro, que é as Nações Unidas. Os próprios Estados cedem um pouco da sua soberania. Por exemplo, vamos ver o caso europeu. Cada Estado dá um pouco da sua soberania para criar assim uma fina camada de ordem acima dos Estados. Mas, em último caso, um Estado é um Estado soberano. E depois, outra consideração sobre o poder, que também é muito interessante para este tema, é o poder é um vácuo que está constante. Não existe lacunas no poder. O poder está todo preenchido. Portanto, dentro de um Estado, imaginem que deixamos de ter um ministro de qualquer coisa, o primeiro-ministro ou um chefe de uma grande empresa, é logo substituído. O poder não tem lacunas. E fora do Estado, fora da margem do Estado, neste tal sistema internacional, não existe uma parcela no mundo que não esteja ocupada pelo poder. Ou seja, todos os territórios no mundo, mesmo as águas internacionais estão contempladas, todas as florestas, todos os desertos pertencem ao Estado. E, portanto, os refugiados, ao perderem o Estado e ao serem expulsos da esfera do Estado, vão entrar neste sistema anárquico e deixam de ter qualquer território no mundo onde possam construir uma casa, porque este território já pertence obrigatoriamente ao Estado. Isto quer dizer o quê? Que a nossa vida tem de estar obrigatoriamente tutelada a uma esfera política do Estado. Nós temos de ter nacionalidade. Isso é o que diz, por exemplo, no artigo 15º da Declaração Universal dos Direitos dos Homens, diz exatamente que todos temos direito a ter uma nacionalidade. E estando da fora política do Estado, estes refugiados, e isto é que é a violência desta condição, estão sujeitos às maiores atrocidades. E quem explica muito bem isto é Hannah Arendt, no seu livro A Origem dos Totalitarismos, no capítulo 9.
Calhamaço. no calhamaço, mas se lês por capítulos é mais fácil. E neste capítulo 9 ela fala do processo de desumanização dos judeus no entre-guerras, entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundiais na Europa. Basicamente o que aconteceu é que os judeus foram também expulsos da esfera política, portanto deixaram de ter um Estado associado a si. Primeiro começaram com a diferenciação, com a utilização das braçadeiras, depois postos em guetos, e começaram a ser cidadãos de segunda, depois deixaram de ser de todos cidadãos. Começaram a perder os direitos. E o facto de estarem fora da esfera política do Estado foram sujeitos, por exemplo, os nazis, antes de terem posto os judeus nas câmaras de gás e nos campos de concentração, esperaram, isto é a Hannah Arendt que diz, esperaram para ver se havia algum Estado que os ia reclamar. E como não havia nenhum Estado que viesse em seu socorro dos judeus, eles foram completamente ostracizados. E pronto, portanto, voltando então aqui à nossa questão, o que é um refugiado? Um refugiado é então uma pessoa que foi expulsa da esfera política e que depende de terceiros para sobreviver, para ter os seus... Depende das molas dos outros Estados, porque o seu Estado não tem capacidade de o proteger, e depende das molas dos outros Estados para poder sobreviver. E é esta condição de precariedade e esta violência de condição que faz desta situação tão crítica e tão emergente de dar resposta, que é isso que vimos aqui também tratar hoje. E lembro-me agora, Zé, na convenção que mencionaste, de 1951, a Convenção de Genebra, considera-se criminoso, para um crime de Estado, deixar que qualquer ser humano regresse para um território em que corra risco de vida. Exatamente. Por isso é que uma parte importante do processo burocrático para obter o estatuto de refugiado é provar que essa pessoa correria risco de vida. Exatamente. Se voltasse para trás, para os países de onde veio, e que muitas vezes isso é muito complexo, mas certamente vocês falarão disto também através dos exemplos de histórias concretas, de histórias específicas, pessoas concretas que talvez serão conhecidos e serão partilhar essas eventuais frustrações. Isso que estás a dizer acerca dos países que são reconhecidos como países em conflito é uma lista relativamente pequena. Portanto, é a Síria, a Eritreia, o Burundi, Moçambique, Bahrein, Butão, Catar e Iémen. E são estes aqueles que são considerados... Moçambique, é curioso. À partida como elegíveis para adquirir na Europa um estatuto de refugiado e entrar em determinados mecanismos. Mencionaste a Síria nessa lista? Como primeiro país, sim. Mas não mencionaste países, por exemplo, como a Nigéria, ou estava nessa lista também? Sim, não. No Sudão do Sul? Não. É uma lista relativamente curta, então. Sim, portanto, isto é, no fundo, os países que, não excluindo os outros, porque de facto são países em conflito, esta é a lista que a Europa publica e que identifica os países cujos nacionais são elegíveis para entrar em determinadas ferramentas que a Europa tem para dar apoio a pessoas requerentes de asilo. Por exemplo, o Afeganistão não está nesta lista, que também é um país que está em estado de emergência. Sim. E lá em Calais, por exemplo, visto que o campo era dividido em sudaneses e sudaneses também não estão nessa lista. Nesta lista da EASO não estão. Então, sudaneses e afegãos, que eram os que constituíam o campo de Calais, praticamente era dividido em sudaneses e afegãos, não estão nessa lista. É curioso também. E é a mesma coisa, foi exatamente a mesma coisa na Grécia. Nós temos inclusivamente um gráfico que mostra isto de demografia. Os afegãos são a segunda população mais numerosa portanto, deste fluxo migratório que veio parar à Grécia agora no ano passado. E de facto não são reconhecidos, portanto as soluções que eles podem encontrar na Europa são muito mais limitadas do que aqueles que encontram pessoas que vêm da Síria. Certamente. Agora que estamos a falar de nacionalidades, um segundo ponto que queremos abordar para perceber melhor esta crise é precisamente perceber as rotas que os refugiados fazem, de onde é que eles vêm e para onde se dirigem, que caminhos percorrem. Estavas agora a dizer, penso que temos alguns dados que podemos visualizar sobre as nacionalidades na Grécia, por percentagens e em números absolutos também. Vamos ver se de facto se confirma que os afegãos são a segunda nacionalidade mais presente na Grécia. Sim. Sim, são sem dúvida. Sim, confere. E a primeira é evidentemente a Síria, aquela
que à partida esperaríamos. Tiago, tu estiveste na Grécia, então podes descrever-nos mais ou menos qual é a rota destes migrantes Ok. até lá chegarem? De Bom, onde é que eles vêm? Porquê? sim, portanto, aquilo que eu encontrei, as 3 nacionalidades principais de pessoas a caminho da Europa, vamos chamar-lhes refugiados e agora vamos esquecer aqui estas diferenças jurídicas e de semântica, se concordarem. Sim. Mas, Para portanto, simplificar. estes refugiados que eu encontrei na Grécia eram maioritariamente sírios, afegãos e iraquianos, havendo depois mais uma série de outras nacionalidades. E há que não esquecer que há aqui um momento no ano passado que é muito importante, que é o dia 20 de março, que é a data a partir da qual entra em vigor o acordo entre a Turquia e a União Europeia. E, portanto, esta data conduz a que haja 2 cenários completamente diferentes quando olhamos para esta crise dos refugiados do ano passado. Há o antes de 20 de março, em que todas as fronteiras estavam abertas e, portanto, havia inúmeras rotas. Havia, por exemplo, a rota dos Balcãs, houve muitos refugiados que entraram pela Hungria, por outros países ali na Europa de Leste, e havia também aqueles que nós já conhecemos, que eram as rotas marítimas, portanto a da Grécia, a rota terrestre da Macedónia e no norte da Grécia, e depois mais abaixo havia esta rota de Itália, sobre a qual tu falarás certamente, que sabes mais do que eu. Pronto. O que é que acontece a seguir a 20 de março? Fecham-se as fronteiras e, portanto, o fluxo migratório é obrigado a encontrar novas rotas para chegar à Europa. Primeiro, evidentemente que, e temos também aqui outro gráfico que ilustra muito bem isto, evidentemente que houve uma quebra gigantesca no fluxo migratório. E passamos de 1000 refugiados a chegar a uma ilha grega por dia para 100 pessoas. Pronto. Por outro lado, aquela que se tornou a maior rota de chegada à Europa passou a ser a rota marítima da Turquia para a Grécia. Pronto. E a de Itália, uma vez mais, vais ser tu a falar sobre isso. Por isso, o refugiado iraquiano, afegão, sírio, fazia este troço desde o seu país até à costa da Turquia, teria que encontrar um contrabandista que o apoiasse depois na travessia para a Grécia e fazia esta travessia num barquinho pelo mar Egeu até ser resgatado pela guarda costeira ou até conseguir de facto chegar a uma das ilhas. Pronto. Das histórias que eu ouvi, tipicamente os barcos ou param porque não têm combustível, ou porque o motor afogou, ou porque por isso simplesmente estava muito pesado e não conseguiam avançar mais. Acresce a isto um facto que é interessante e é trágico, que é estas pessoas que vêm nesta rota e que depois fazem a travessia pelo mar Egeu são conduzidas pelos próprios refugiados. Isto é, não há um contrabandista que entre no barco. Portanto, estamos a falar de uma lancha de madeira e de borracha com motor que teria capacidade para 40 pessoas e onde vão 80, e não há um contrabandista que diga eu sou um marinheiro encartado e portanto eu vou conduzir-vos até à costa da Grécia. Isso não acontece. O que acontece é eles elegem um refugiado que pode eventualmente ser um refugiado que até tem experiência de marinheiro ou então que não tem experiência nenhuma de utilização de barco e que é ele que vai conduzir o barco até à costa da Grécia. Portanto, um barco que tem sobrelotação para o dobro, que não tem condições, que muitas vezes não tem o combustível necessário e que ainda é conduzido por uma pessoa que está numa situação de aflição e que pode ou não ter experiência. É do mais trágico possível. É então um processo autogestionário. Não há tráfico humano na maior parte dos casos, então? Não. Estamos a falar de situações gravíssimas de tráfico humano. Porque o que acontece é que estas pessoas, vamos supor que cheguem, por exemplo, a Istambul ou outra cidade já na ala oeste, vá lá, da Turquia, vão ter que encontrar alguém que seja um contrabandista a quem vão pagar, que lhes vai fazer o serviço de o levar até essa cidade, até à costa, desde essa cidade, até à costa, para depois então na costa terem o barquinho à disposição para ir para a Grécia. Portanto, estamos a falar de situações gravíssimas de tráfico humano. Pessoas que vão durante a noite em caminhões destes de mudanças de móveis, na parte de trás, portanto, onde não há janelas, um caminhão que na caixa cabriam 15 pessoas, por hipótese, e onde vão 30, onde não conseguem respirar, onde têm uma janelinha mínima, onde não sabem onde é que estão a ir e que são largados na praia. E que depois são muitas vezes obrigados a entrar nos barcos sob coação de pistola ou de uma arma de fogo. Pronto. Eu tive
refugiados que me contavam, eu cheguei à praia, eu não queria entrar no barco, e aquilo que aconteceu foi que eles agarraram nas nossas crianças todas, mandaram-nas para dentro do barco e disseram, então, queres ou não queres entrar no barco? Eles tiveram que entrar no barco. Mas a dizer, eu paguei um barco para 45 pessoas, eu não paguei um barco para 90. Pois, mas é que nós pensávamos que isto ia dar 2 barcos, mas afinal de contas só conseguimos um. Portanto, tem que ir os 90 ali dentro. São situações altamente trágicas de tráfico humano. Esta é a realidade então na Turquia. É parte da realidade na Turquia. Isto não fala pela realidade toda. A verdade é que o acordo da Turquia com a União Europeia previa que houvesse um policiamento mais substancial na costa da Turquia para que este tipo de situações não tivessem tanta expressão. A verdade é que continua a acontecer. Não continua a acontecer como aconteciam. Passarmos de 1000 refugiados para 100 por dia, 150. Portanto, a estatística vai variando, mas dizem que em média por dia estamos a falar de 80 pessoas desde a entrada em vigor do acordo. Pronto, depois vai tendo aqui altos e baixos, mas em todo o caso, passarmos destes números de 1000, 1700 pré-acordo na realidade para 80 é uma redução bastante significativa. Isso deve-se a várias coisas, eu acredito, uma das quais também o reforço de policiamento por parte da Turquia. Certamente. Falaste então, só para deixar claro, no princípio da tua resposta, disseste que havia refugiados a tratarem das suas próprias embarcações, mas isto significa então que existe uma rede de tráfico dentro do próprio grupo de migrantes? Eu não te consigo responder a isso, no entanto, deixa-me só clarificar. Eu não te consigo responder a isso, deixa-me só clarificar que aquilo que eu dizia no início era que havia, para estas embarcações, e para o seu rumo entre a Turquia e a Grécia, um refugiado. Uma destas pessoas que tinha pago um contrabandista, que era elegido pelo próprio grupo de contrabandistas para guiar o barco com o grupo todo. Pronto, portanto, os contrabandistas diziam, tu vais guiar o barco. Pronto, podia ser uma pessoa que tivesse, de facto, carta de trabalho. O traficante então disponibiliza a tal embarcação. Sim, só que estamos a falar de embarcações que quer dizer, que parece que foram feitas com material do Aqui. Pronto, tipo, parece que houve um tipo que foi comprar 4 contraplacados, meteu uma borracha à volta e um motor na parte de trás e, portanto, aquilo servia de barco. É inacreditável. Tive acesso a um vídeo de um refugiado afegão que filmou quando foi resgatado pela Guarda Costeira e filma o momento em que o navio da Guarda Costeira vai a passar pelo barco de onde foram recolhidos e é absolutamente extraordinário. Aquele barco, onde foram 90 pessoas, segundo a contagem dele, não dava, naquilo que eu acharia ser sensato, para mais de 20 ou 30. Pronto, e ali está um barco que tu vês que ao sabor das ondas vai metendo água por baixo e por entre os contraplacados. É absolutamente extraordinário. E estamos a falar de outras situações, como por exemplo os coletes que os contrabandistas arranjam aos refugiados são muitas vezes coletes falsos. Em Lesbos existe um aterro onde vão ser despejados todos os remanescentes destas travessias e onde há um monte gigantesco de coletes, que é uma coisa que marca, onde tu encontras muitos coletes falsos. Coletes que não estão feitos para flutuar. Estás a ver? Coletes que, se o barco virar, muito provavelmente aquelas pessoas vão morrer. Portanto, sim, não servem para nada. Sim. Então, se para fazer uma síntese daquilo que tu nos contaste, temos refugiados que são apanhados em rede de tráfico humano, em diferentes redes de tráfico humano, que levam estes grupos de pessoas, os migrantes, os refugiados, às praias e, pela quantia muitas vezes até maior do que um bilhete de avião, não é? Imagino, para ir nestes barcos, deixam-nos nas praias e abandonam-nos então nessas embarcações, a caminho do destino. Destacam uma pessoa do grupo, não há qualquer tipo de acompanhamento do traficante, claro, certamente, porque não querem ser. Claro que não. E só mais dois dados que tomei conhecimento e que me parecem muito relevantes. Em primeiro lugar, isto que falas acerca do preço é uma exorbitância. Não estamos a falar por cabeça, uma pessoa destas paga um contrabandista não menos de 600 euros. Por pessoa. Por pessoa. E se tu fores sozinho, vais pagar 1000 ou 1000 e tal. Pronto. Portanto, estamos a falar de passagens muito, muito caras. Portanto, agora imagina uma família, um agregado familiar que tenha 3 ou 4 miúdos, o homem e a mulher, portanto é um balúrdio.
sul de Balúrdio. E depois há aqui um pormenor que eu acho que é muito pernicioso da parte dos traficantes, que é dos contrabandistas. Eles dão um telemóvel ao grupo de refugiados que tem o número da polícia grega e dizem, quando vocês chegarem a tanto ponto, daqui a um quarto de hora, 20 minutos, hora e meia, depende depois do sítio onde estão a sair, ligam para este número e a polícia vem buscar-vos. Portanto, está tudo feito para que, de facto, estas pessoas acabem a ser resgatadas. É quase como se houvesse aqui uma parte que, por bem, tem que ser feita pela Guarda Costeira, mas é uma parte que acaba por dar apoio ao trabalho dos contrabandistas. Pronto, portanto, na minha opinião, urge, sem dúvida alguma, arranjar uma solução para estas rotas ilegais, para o contrabando e para estas pessoas que estão, de facto, em situação de tráfico humano. Muito bem. Zé, tu dirias que esta descrição corresponde também à rota que se faz da África Ocidental e Oriental em direção à Itália? É muito parecido aquilo que o Tiago acabou de descrever, é muito parecido. Os refugiados que estão em Calais vêm sobretudo da zona próxima do Corno da África, portanto Eritreia, Etiópia. Depois temos muitos sul-sudaneses e sudaneses também do norte, que é o Sudão. O Sudão tem 1,2 milhões de refugiados neste momento. A guerra do Sudão já fez 1,2 milhões de refugiados. E o Sudão, que é o país mais novo do mundo, o Sudão do Sul, foi reconhecido em 2013. É um país que se encontra numa guerra tremenda e os tipos do Sudão iam então exatamente, era muito parecido, iam até ao limite do continente, portanto iam até às praias do Líbano, da Líbia. Por lá ficavam. Na Líbia desenvolveu-se um campo completamente também ilegal de refugiados, uma coisa cheia de refugiados que vinham de todo o lado, também os tais de Eritreia, da Etiópia. E era muito parecido, os tipos iam durante a noite nos barcos, também com barcos sobrelotados, obviamente. Eles até a mim contaram um testemunho em primeira pessoa da viagem que fez. Tinha de ser à noite, que é para não poderem ser vistos, ligar as luzes dos telemóveis, muitos deles também já tinham os telemóveis próprios. E eles nem sequer sabiam nadar, os tipos do Sudão do Sul não sabiam nadar. E então houve um que estava todo encharcado em whisky e meteu-se lá para o meio e depois só berrava e eles disseram, pá, tiraram a garrafa da mão, tiraram a garrafa borda fora, ou tu te calas ou nós também a tiramos borda fora, porque quer dizer, está tudo à rasca e aquele tipo ainda está ali a gritar, ficou tudo completamente. Quer dizer, é mesmo uma situação difícil. Pronto, então a rota dos refugiados é exatamente, chegam até ao limite do continente, vão até à Líbia, atravessam o Mediterrâneo é mais... a rota de barco é maior, é uma noite inteira à deriva, completamente no escuro, não se vê nada, é à noite. E eles, quando chegam à Itália, existe o Acordo de Dublin. O Acordo de Dublin, também explicar muito rapidamente, foi um acordo feito acho que foi nos anos 90, que basicamente quando um refugiado chega à Europa tem de pôr as suas fingerprints, as impressões digitais, tem de pôr as 10. Isto é porquê? Porque depois se os refugiados saem dos países ou seja, no primeiro país onde chegarem à Europa, os refugiados têm de pôr as suas impressões digitais. Normalmente é na Grécia ou em Itália. Isto quer dizer que se algum refugiado for apanhado em qualquer país da Europa, tem de ser recambiado para o país onde pôs os seus dedos. Portanto, muitos refugiados quando chegam à Itália põem as suas fingerprints e estão já agarrados à Itália. E o que eles... os tipos de Calais, os refugiados de Calais, muitos deles não tinham os fingerprints, então eles não estavam livres e que então ainda não tinham sido marcados. E portanto isso aí era o topo do topo, era ter conseguido chegar à Itália, ter subido a costa toda italiana, ter atravessado a França a pé e ter chegado a Calais, que é o ponto mais próximo da Ilha Britânica. Portanto, estes refugiados queriam ir para o Reino Unido, que é o ponto mais próximo da Ilha Britânica, está a 40 km da linha reta do Canal da Mancha. E muitos deles ainda não tinham o fingerprint e estavam contentíssimos, obviamente. Depois podiam pôr o dedo no Reino Unido, isso já podiam. Pronto, e relativamente às redes de tráfico, também em Calais havia muito a rede de tráfico era de Calais para o Reino Unido e havia as maneiras mais mirabolantes de chegar ao outro lado. Ia-se a nadar, muitas vezes os tipos iam com cordas e ganchos e punham nos barcos e pareciam piratas e trepavam aos barcos. A maior parte eram todos apanhados, mas havia uns que conseguiam iam nadar no Canal da Mancha, que é gelado, e havia uns que conseguiam então chegar ao Reino Unido. Depois havia tipos exatamente que te faz nos caminhões e em Calais havia 3 pórticos antes de chegar ao Reino Unido, que é, os 2 primeiros pórticos eram franceses, onde muitos deles que iam dentro dos caminhões até passavam, quando chegavam ao terceiro do Reino Unido o aperto era muito maior,
e eram apanhados, a maior parte deles. E os tipos metiam-se dentro de câmaras frigoríficas, porque os polícias tinham detectores de temperatura corporal que punham nos caminhões. Eles passavam por uma máquina que detectava a temperatura corporal e eles punham-se dentro de máquinas de câmaras frigoríficas para não serem detectados. E eles contaram-nos, muitos deles, que havia malta a bater, às tantas era fobias aos espaços fechados, começavam a bater nos frigoríficos, tirem-me daqui, e era mesmo uma situação desesperante. O preço das viagens em Calais era 8.000 euros por tentar 3 vezes. 8.000 euros por pessoa. Por pessoa. Famílias era 40.000, dependendo, foi o valor que eu ouvi. Portanto, são 8.000 euros. Muito longe desses 600. Pronto, eu vi outros que também tentavam pelo ferry, que faz a travessia do Canal da Mancha. E todas as noites era o jogo do gato e do rato, em Calais. Era onde estavam 10.000 homens a tentar passar para o lado do Reino Unido. E então, como se pode imaginar, eram confrontos com a polícia diários, todas as noites, ou quase todas. E pronto, era muito esta a realidade. E pronto, as rotas, falando das rotas, eram muito parecidas. Era chegarem à costa, apanharem o barco e irem a pé até ao país onde pretendem. Neste caso, em Calais, no Reino Unido. Só um ponto aqui acerca disto que o Zé disse acerca de Dublin. Por acaso não sabia que o primeiro deve ter sido na década de 90, entretanto já levou outras 2 retificações. Mais recente em uma 2013, das quais a mais recente, tanto quanto sabia, era de 2000, agora era mais recente de 2013. Em todo o caso, esta aqui é de Dublin 3, que é que temos em vigor agora, e fala-se que em princípio haverá agora uma Dublin 4 para breve. Em todo o caso, isto prevê que estas pessoas sejam registadas, como o Zé disse, no país em que entraram e, portanto, o seu pedido de asilo seja avaliado no país em que entraram na Europa, no espaço europeu. E não no país para onde pretendem. E não no país para onde pretendem ir. O que é que isto levou? Levou a que, antes novamente do acordo entre a União Europeia e a Turquia, estas pessoas que entraram por hipótese pela Hungria, pela Grécia, por Itália, continuassem o seu caminho, porque as fronteiras estavam abertas até ao país onde queriam realmente chegar. Uma vez chegados, vamos dizer, por exemplo, à Alemanha, então aí pediam asilo na Alemanha e metiam as impressões digitais e os demais dados necessários no Eurodax e pronto, e eram registados ali. Quando as fronteiras fecharam, isto foi o que encontrei na Grécia, subitamente estas pessoas não querem ficar na Grécia, a maior parte delas. Claro. Porque vêm atrás deste sonho de chegar onde os familiares já estão, onde os amigos disseram que chegaram e tiveram boas condições e, portanto, querem ir para a Alemanha, para outros países. E, subitamente, este registro passa a não existir. Ou seja, havia pessoas que, chegando à Grécia, se recusavam a registar-se na Grécia. Pronto. E, portanto, houve assim uma grande campanha. Conhecimento dessas disposições. Sim, porque sabiam que se ficam na Grécia e se registram na Grécia vão ter que verificar até o pedido de ser todo avaliado. A mesma coisa em Itália. Pronto, portanto, houve assim uma grande campanha na Grécia para fazer aquilo que se chama o pré-registro, mas eu acho que mais à frente falaremos sobre isso. Pronto, e este pré-registro então contemplava a recolha dos dados necessários para depois então prosseguirem para o resto dos mecanismos que a Europa propõe para dar solução a estas pessoas. O que acontece em Itália é exatamente isso. A maior parte das pessoas não fica registada. É também um processo burocrático que passa pelo registro nos tais hotspots, os sítios onde eles ficam no máximo até 2 dias, e só depois então poderão ir para os centros de acolhimento. Não existe tanta realidade dos campos como tu encontraste em Calais. Há uma organização em rede e funciona por recolocações, mas a verdade é que uma parte significativa das pessoas que chegam não fica registada e ficam, portanto, a flutuar, certamente em busca do destino que as motivou a vir para a Europa. Muito bem. Será talvez uma boa ideia falarem então, através da vossa experiência, de pessoas concretas que conheceram, histórias específicas que vos marcaram e que hoje são, certamente para vocês, o rosto desta crise na vossa cabeça. Que pessoas é que vocês encontraram? Que planos é que estas pessoas tinham? O que é que as levou a vir para este continente, a fazer esta viagem
tão dispendiosa e mortífera. O que é que as trouxe aqui? Que projetos tinham? De onde vinham? De onde saíram? Sei certamente que não é fácil falar com estas pessoas sobre estas mesmas questões. Aliás, não será pertinente até fazermos estas perguntas diretamente quando conhecemos um refugiado, mas talvez terão tido a ocasião de conhecer uma história ou outra que responda a estas perguntas que a maior parte, o comum dos europeus, no fundo, quer saber. Tiago, Zé... Queres começar? Pode ser, pode ser. As pessoas que eu encontrei, tem graça, foram muitos engenheiros informáticos. Não sei, encontrei imensas pessoas, portanto, já com cursos. Porque as pessoas que eu encontrei em Calais, em primeiro lugar, são pessoas diferentes, são refugiados diferentes daqueles que podes encontrar noutros sítios, porque são pessoas com o objetivo de ir para o Reino Unido, já pré-estabelecido. Eles estão ali única e exclusivamente para ir para o Reino Unido, ou estavam, o campo, entretanto, foi desmantelado. Portanto, estas pessoas primeiro falavam inglês, um inglês muito básico. Havia umas que nem falavam, mas, regra geral, sabiam ter uma conversa básica em inglês. E eram pessoas que queriam exatamente entrar no Reino Unido porque já conheciam lá alguém ou porque tinham lá familiares. E outro pormenor curioso é que, por exemplo, na jungle, em Calais, eram só homens, praticamente. Porquê? Porque estas famílias mandam os homens à frente, porque a partir do momento que tu consegues fazer o pedido de asilo, consegues trazer toda a tua família, a partir do momento que estás registado e és cidadão, consegues depois trazer toda a tua família num avião pago e tudo. Isto era o que corria lá. Família próxima. A família próxima, e conseguias unir, portanto, eles estavam ali com o objetivo de unir as suas famílias. E, portanto, os refugiados que eu encontrava em Calais eram, sobretudo, estes refugiados que estavam a salvar as suas famílias e que queriam entrar no Reino Unido. Encontrei, por exemplo, havia um tipo que tinha uma página de Instagram que não era refugiado, era um voluntário, que exatamente fazia entrevistas às pessoas e dizia: olha, está aqui um grupo de 3 pessoas a ir fazer a chance, portanto, a tentar saltar para o Reino Unido, que é abrir os autocarros, era uma confusão. E estes tipos, está aqui um jornalista, está aqui um médico e está aqui um professor. São pessoas bastante instruídas. Pessoas com formação. E para tu teres estado na jungle, primeiro é porque fizeste a viagem da tua vida e, portanto, são pessoas que pagaram por aquela viagem muito caro e são pessoas muito destemidas. Portanto, as pessoas que estão na jungle têm esse perfil. São destemidas, corajosas e com meios para pagar as suas viagens, que são muito caras. Pronto, este foi o perfil que eu fui encontrando. E depois, estavas a falar quais é que eram os seus projetos de futuro. Exatamente. E isso era assustador, o facto de não haver. Eles estavam só a viver no presente. Estavam só a fazer face à emergência do presente. Não havia qualquer tipo de pensamento para além da jungle. Só havia o chegar. O objetivo da vida deles naquele momento era chegar a um determinado território. Não havia... Muitos deles queriam ir estudar para a Inglaterra, queriam ir fazer isso, mas uma vez na jungle, o objetivo era ir para o Reino Unido. Mais do que estudar, mais do que sei o quê, era ir para o Reino Unido e salvar as suas famílias. Pronto, agora de futuro eles... Olha, quero trabalhar. Era o que eles queriam. Quero trabalhar. Como todos nós. Quero estudar. Não te quero roubar o trabalho, mas deixa-me perguntar, como é que sentiste a experiência destas pessoas que encontraste lá? Olha, a esperança destas pessoas na jungle, de facto, quando chegavam, estavam com a pujança toda. Porque aquilo era o último checkpoint antes de entrarem no Reino Unido. No entanto, tinhas refugiados que já lá estavam há um ano. Tinhas refugiados que já lá estavam há 6 meses e aquilo começam a quebrar muito facilmente. Começam a perder mesmo o ânimo. Estamos a falar de um campo ilegal. É um campo ilegal. Pronto, eu vou usar a palavra fascinante, mas de facto o fascinante daquele campo é que existia ordem, apesar de não haver um elemento de autoridade dentro daquele campo, não havia um polícia, havia fora do campo. Dentro do campo não havia uma entidade e havia ordem. Havia vários grupos, de vez em quando andavam todos à pera, mas esporadicamente os grupos... Mas, claro, as pessoas estavam frustradíssimas, não havia espaço no campo a certa altura. Mas havia ordem naquele campo e havia organização e as pessoas estavam ali com vontade e com esperança e exatamente com vontade de conseguir o seu objetivo. E era isso, esse era o seu foco. Depois havia pessoas que ficavam lá presas e embaraçadas, não é? Depois às tantas tu vais todas as noites e todas as noites tentas, ou noite, eles tinham um sistema que era, tentavam 3, 4 vezes por semana. Noite sim, noite não, porque era cansativo e muito perigoso. E portanto, pronto, a nível de esperança, era o último esforço. Era o último esforço. E pronto, muitos deles ficaram um pouquinho por ali. Depois foram recolocados noutros centros em França, mas muitos também conseguiram. E pronto. Isto foi exatamente aquilo que eu encontrei na Grécia e era por isso que estava a perguntar, para perceber se tinhas tido uma experiência semelhante, que é, de facto, eu
Eu vi, principalmente, portanto, as duas populações de quem eu estive mais próximo foram os sírios e os afegãos. E pessoas com muita esperança, com muita esperança de que as coisas melhorem. Portanto, a sofrerem muito, porque estão aqui numa situação muito difícil há muito tempo, porque deixaram para trás família e amigos e pessoas próximas, muitas delas se fazerem à estrada sozinhas, mas ao mesmo tempo a viver o dia a dia com alegria e com, no fundo, a esperança de que a situação eventualmente um dia vai melhorar. E isto marcou-me muito. Pronto, e aqui, como o Zé estava a dizer, aquilo que eu encontrei é que a espera mata. A espera Exatamente. mata completamente. É um limbo. Portanto, Eles estão ali no limbo. Não é? completamente. Pronto, quer dizer, há aqui pessoas que tiveram uma vida, por hipótese como a nossa, que tinham elas próprias as suas empresas, ou tinham trabalhos estáveis, ou estavam a estudar na faculdade, como muitos de nós temos, e que subitamente tiveram que pôr isto tudo em pausa e tiveram que fazer este caminho. Pronto. E, portanto, subitamente apanharem-se aqui neste ciclo de dias que vão passando e são dias à espera que o dia seguinte traga novidades sobre para onde é que vão e como é que vão, mata qualquer tipo de esperança, de alegria. Portanto, começa a dizer que de facto encontrei pessoas com muita esperança, acaba a dizer que senti que a determinada altura, como já estava a dizer que encontrei o Calé, a esperança é morta pela espera e pela falta de ação, de novidade que vai existindo no dia a dia destas pessoas. Pronto, então me parece que é importantíssimo ajudar a que estas pessoas continuem a ser seres humanos, no sentido de reabilitá-las, de lhes fazer companhia, de ajudá-las a perceber que, independentemente de terem os estudos ou o trabalho ou a vida num suspenso, ainda são pessoas capazes. Ainda são pessoas capazes. Trata-se de uma situação temporária, acima de tudo. Sim. Só aqui também acrescentar exatamente sobre a espera, que a espera que mata, eles iam perdendo mesmo o ânimo. Eles estavam no campo e não tinham nada para fazer durante o dia. A única coisa que eles tinham, não tinham mesmo nada para fazer durante o dia. Eles iam à noite, muitas vezes, e ficavam a dormir até tarde, porque isto era a noite toda. Portanto, chegavam ao campo às 6 da manhã, 7 da manhã, 8 da manhã. Ficavam o dia a dormir, mas depois eles não tinham nada para fazer. Aliás, muitos começavam depois a fumar, a beber, obviamente, porque aquilo era... Não tinham mesmo nada para fazer. E depois também se começou a registrar muitos casos de automutilação, tipos que apagavam cigarros nos próprios e tudo isso, começavam a dar um bocado em malucos. E exato, é a espera matava mesmo. É a espera, sim. Por isso, e já agora para dizer, ainda hoje estava a falar sobre este tema, que me parece que quem sentir este desejo deve ir ao encontro destas pessoas. Por um mês, por 3 semanas, por 2, pelo tempo que for. Porque, se calhar, vamos dizer que 3 semanas de um trabalho humanitário na Grécia ou em Itália, onde quer que seja, com estas pessoas, não dá para montar, por exemplo, um projeto educacional enorme para endereçar ali as necessidades educativas das crianças dos 2 aos 5, mas é tempo suficiente para humanizar Exatamente. quem está à espera e para fazer companhia e para ajudar a que o outro descubra que, de facto, eu sou válido. Eu trago uma história, eu trago coisas que gosto, trago esperanças, trago medos e sou válido nesta relação humana. Portanto, e acho que o trabalho do voluntário, aquilo que vi na Grécia, é que é muito também este trabalho de humanizar o outro. E de com isso ser também humanizado, é claro, mas isso é outra conversa. Tiago, tu estiveste com os ditos requerentes de asilo na Grécia, em Atenas, ou estiveste simplesmente com migrantes que ainda nem sequer fizeram a sua requisição de asilo? Ambos? Não, diria que as pessoas com quem estive eram todas já requerentes de asilo. Portanto, e estão, portanto, nesse processo de espera? Estão nesse processo de espera, que tem o seu processo a ser avaliado. Exatamente, pela burocracia grega, neste caso. E sim. tu, Zé, provavelmente estiveste com mais migrantes ilegais que provavelmente não terão feito esse registro, sendo que chegaram... Exatamente, e arrancaram tão longe. Exatamente. Mas, por exemplo, havia os menores, passavam sempre à frente, tinham outro tipo de condições e pronto, eu até tinha um amigo menor no campo, um sírio, e de facto ele tinha outro tipo de acompanhamento, tinha entrevistas com advogados e era um processo diferente. E muitos menores depois conseguiram entrar no campo quando o campo foi desmantelado, graças a Deus, pronto, porque foram ajudados, eram menores. Mas sim, eram refugiados ilegais aos olhos das autoridades europeias, sem registro.
sem registro. Portanto, se lhes acontecer alguma coisa, realmente estão de facto numa situação muito perigosa, porque não têm sistema de saúde, não têm nada. Exatamente, olha, eu levava-os ao médico, Se forem ao apanhados pela hospital. polícia, são deportados. Exatamente, eu cheguei a levar 2 refugiados ao hospital, um partiu a perna a jogar futebol, e foi uma história. Exatamente, pá, foi uma história mirabolante. Eu entrei dentro do hospital em Calais, claro que toda a gente se afastou, entrei com o tipo, toda a gente a afastar-se, tudo com medo, mas depois quando ele se sentou e começámos a falar um com o outro, as pessoas até que estavam todas curiosas, tudo a olhar o que é que estava a passar. E de facto, pronto, quando eu fui fazer o registro, a senhora perguntou-me o nome dele, eu perguntei, pá, como é que te chamas? E ele, Alham, disse o nome em árabe, e ela ficou assim a olhar, pôs o nome. E disse quantos anos é que ele tem, depois eles nem sequer tinham um sistema de danos igual ao nosso, foi assim uma grande confusão. O tipo lá esperou e lá entrou dentro da sala. Quando chegou à sala... Muitas vezes não dizem a idade certa. Sim, não, Por várias razões. é mais ou menos aquela idade. Depois, lá fui buscar o tipo ao consultório e quando cheguei lá, pronto, a única coisa que fizeram foi, não fizeram nada, olharam para a perna, olha, de facto está partido, então, e agora? Então, olha, agora é descansar. E eu, pá, se faz favor, quer dizer, não lhe fazem nada, não lhe fazem sequer um raio-x ou sei lá, uma tala. Não, eu, quer dizer, pelo menos um creme, então lá foram buscar um creme Voltaren. Pronto, então foi a receita para o tipo refugiado. Depois ela disse assim, olha, agora tens de fazer gelo. E eu disse, olha, isto tudo em francês. Olha, eu vivo na jungle, como é que achas que eu vou arranjar gelo? Tipo, vamos lá ser um bocado. Ela, pois, olha, então não sei, então dá-me um creme, qualquer coisa. Era um creme Voltaren, foi a solução para a perna partida. Mas pronto, olha, mas eles até disseram que neste caso eu fui muito bem tratado, porque normalmente não deixavam os refugiados entrar no hospital sequer. Portanto, este caso até foi um caso de sucesso. Mas pronto, era... Exatamente, é precariedade, não tem acesso aos serviços, não tem acesso, como tu não tens o teu bilhete de identidade, não tens acesso aos serviços. Não estás registado, não existes. Tiago e Zé, obrigado pelos vossos testemunhos. Queria passar agora para uma parte da discussão mais política e se calhar aquilo que as pessoas mais gostam de discutir quando leem as notícias e quando veem as notícias. E o meu eixo aqui para falar convosco vai ser aquilo que nós temos usado ao longo desta semana a perguntar às diferentes pessoas que tiveram experiências semelhantes às vossas, de voluntariado, com migrantes, que é o que é que se pode fazer para solucionar esta crise, primeiro a nível político e depois a nível individual, aquele em que nós podemos mexer mais diretamente. Talvez podemos começar pelo nível político. Estou a falar tanto no acolhimento na Europa e sobretudo disso, porque é o que mais nos compete diretamente fazer enquanto Estados e enquanto União Europeia, mas também talvez poderá ser da vossa opinião algum tipo de intervenção nos lugares de origem das migrações. Qual é a vossa opinião sobre este assunto? Sobre esta questão? Queres dar, Tiago? Eu por acaso quero que sejas tu, porque tu é que Então, tens ciência política. Pronto, então fantástico. Então começo então aqui para as respostas à crise dos refugiados, não é? Sim, e posso relembrar a tal mensagem de ano novo do diretor da Organização Internacional para as Migrações. Ele diz: a resposta reside em encontrar meios criativos para permitir uma migração segura e legal através de vistos de trabalho, reunificação familiar ou estatuto de proteção temporário. Isto é alguma coisa que vos faça sentido? Bom, a minha resposta, vou começar aqui com uma nota introdutória que acho mesmo fundamental, vou gastar um bocadinho de tempo nisto, mas acho fundamental para expor o meu argumento, que é isto é o que se aprende nas escolas de alta administração pública, que é qualquer decisão que nós tomemos, temos de ter sempre estas vertentes do passado, do presente e do futuro. Portanto, a forma como nós agimos em determinados momentos da vida, a razão pela qual eu escolho o meu curso, a razão pela qual eu decido sair àqueles sítios, a razão pela qual eu escolho ler este livro, prende-se com as vivências do passado, não é? Com as nossas memórias. Isto pode ser negativo e pode ser positivo. Pode ter os traumas, não é? Tu podes viver muito nos teus traumas, os tais daddy issues, ou mais para as raparigas, ou os tais mal amados, mais para os rapazes, indiferente. Ou então podes também aprender com as vivências do passado e fazer uma coisa positiva. O presente, que é vives o presente de uma forma ou contemplativa e com os pequenos prazeres da vida, ou de uma forma mais negativa, euforia e as drogas e os likes do Facebook e essas coisas todas, que é o imediato. E estas dimensões são muito emocionais. E depois tens a parte do futuro. E quando tu vais tomar uma decisão com base no futuro,
tu tens de tomar uma decisão com calma, com frieza e uma decisão muito mais racional, contrariamente a estas duas dimensões de passado e de presente que são emocionais. Eu me considero uma pessoa muito mais emocional do que racional, até tendo a negligenciar o planeamento do futuro. Quando toca a questões de decisão política, é uma decisão que tem de ser tomada racionalmente e não se sucumbir às imagens do presente. É trabalhar com o contexto do presente e no presente, mas não sucumbir, porque as informações que nos chamam dentro dos refugiados, que sejam imagens, sejam vídeos, é algo que nos choca profundamente e nós somos pessoas com paixão, só queremos é reagir e acho muito bem. E a primeira reação que nós temos de ter é a indignação. Primeiro. O segundo, depois nós podemos reagir no Facebook através de um share, de um like, ou podemos ir lá mesmo para o terreno, como foi o que nós fizemos aqui. Pronto. Então, não nos devemos sucumbir a esta paixão, que são decisões muito importantes e muito profundas. Isto é uma crise complexa. E agora eu vou começar aqui com uma definição negativa, que é o que é que não deve ser a resposta à crise dos refugiados. E agora pode ser um bocadinho polémico, exatamente, que é a integração de sociedades em território europeu, de sociedades estrangeiras, está fora de questão. Nunca. Isto é a minha visão. É que não se pode introduzir sociedades numa sociedade já existente. Porquê? Porque, como eu falei há bocado das teorias do poder... Agora passaste do nível individual para o nível político. Não há muita distinção. Isto aqui é mais político. Sim. Mas se bem que eu também não... Agora falaste mais do individual, do que é que podemos fazer enquanto pessoas, e agora estás a falar mais sim, do nível político. Sim, exatamente. Não impor O que é que não se deve fazer? Nós não podemos integrar sociedades estrangeiras tão diferentes na nossa sociedade europeia. E vou explicar porquê. Uma coisa são as migrações a título individual, que é uma pessoa que quer ir para outro país, que está disposta a viver de acordo com as leis e instituições desse país e por via do trabalho, quer ir por via do trabalho, etc. Uma coisa é deslocar sociedades que têm os seus próprios sistemas de poder, têm as suas próprias hierarquias, têm as suas próprias instituições milenares, têm o seu direito. A relação entre homem e mulher tem uma tradição milenar. Os contratos de trabalho são totalmente diferentes. E como eu estava a dizer, o poder já está todo preenchido. E se tu introduzes uma sociedade se introduz uma sociedade estrangeira, diferente à europeia, na sociedade europeia, é disputa, é guerra. Isso nunca. Portanto, este é o meu primeiro ponto. Para poupar as pessoas que já estão no território europeu e as que vão chegar ao território europeu, nunca na vida deve ser feito uma integração de sociedades, portanto, em maciço, em sociedades europeias. Acho que, para mim, este é o primeiro ponto. Portanto, Em guetos, queres tu dizer? Como assim? Como uma formação de guetos? Exatamente. Por exemplo, quando tu vais jogar uma sociedade com o seu próprio sistema de língua, linguagem e instituições, como já aqui referi, vai haver disputas pelo poder. Isso é a definição de guerra. E a definição de guerra não. Isto é uma guerra. Cria guerra. E, portanto, sou completamente contra a integração de sociedades. Agora, outra coisa é... Pronto, ou seja, isto para mim não deve ser a resposta. Agora podemos ir às respostas. Não sei se, entretanto, querem dizer alguma coisa. Não sei se ficou claro para mim o que é que para ti é a integração de sociedades. Ou seja, porque o princípio de que cada pessoa a título individual pode fazer esta migração e pode vir procurar refúgio na Europa tem que ser, de alguma forma, consistente com a liberdade que um número indeterminado de indivíduos, a título pessoal, tem para fazer exatamente este movimento migratório. Portanto, subitamente, se passarmos do individual para os muitos individuais, quer dizer, eu não sei qual é que é o teu threshold para considerares que há uma sociedade a vir na direção de outra, mas quer dizer, pode acontecer que ultrapassemos esse threshold. Exatamente. Recordo os números que temos 1,3 milhões de requerentes de asilo numa organização política, a União Europeia, com 500 e... peço desculpa... 510 milhões de habitantes. Portanto, 1,3 milhões para Pronto. 510 milhões. E este é o ponto, exatamente. Ou seja, a partir do momento em que são indivíduos, ou a partir do momento em que são sociedades, qual é que é... Exatamente, é uma questão de escala. E é mesmo. Nós estamos aqui a falar de uma questão de escala. Nós não estamos a falar de 1 milhão, nós estamos a falar de muitos milhões. E exatamente, é a questão da escala. E agora, vou passar então já ao meu ponto seguinte, porque tocaste exatamente no ponto que eu ia falar a seguir, que é a questão do reconhecimento, que é a questão... exatamente, então, o que é que nós podemos integrar? E agora vou passar já para uma resposta. Qual é que deve ser a crise dos refugiados? O primeiro passo é o reconhecimento. E a título pessoal, portanto, as pessoas têm de saber o que é que se está a passar. Tanto a nível dos Estados, os Estados têm de assumir que existe um problema.
E portanto, isso nesse caso a União Europeia fez uma coisa fantástica, que cumpriu o primeiro passo, que é o sistema de cotas. Portanto, é o assumir que existe um problema, é o assumir que existe este problema e portanto nós vamos solucioná-lo. Agora, o sistema de cotas o que é? É simbólico, porque o sistema de cotas é nem 1% daquilo que são os refugiados total que existem no mundo. Mas o sistema de cotas, que é o integrar famílias de refugiados espalhadas, portanto, cada Estado tem uma cota que diz respeito à proporção dos seus habitantes, portanto, tem X habitantes, recebe X refugiados, e tamanho e O recursos. PIB, o número médio de pedidos de asilo, a taxa de desemprego. E portanto, essas cotas são simbólicas. Isto aqui já quer dizer, não nos vamos abandonar, nós estamos dispostos a integrar. Mas lá está. Isto é a demonstração de que nós não os vamos abandonar e que estamos aqui para resolver o problema. Mas isto não é a integração das sociedades. Isto aqui não vai resolver. Se bem que é simbólico, isso já é muito... Isto é um farol para as pessoas que... Ou seja, nós aceitamos. Mas, exatamente, à grande escala, portanto, o sistema de cotas é um número muito pequenino de refugiados que se vai... Isto não é atacar o problema. Isto não é atacar o problema, é só a parte simbólica. E, portanto, quando tratamos de um número muito grande de pessoas, é infazível. É infazível. Portanto, a solução, para mim, não passa pela integração de sociedades no território europeu. Portanto, com os seus próprios sistemas de poder. Estás a pensar, por exemplo, na grande segregação que existe de muçulmanos de diferentes países do Maghreb em França, que parece que têm um mundo paralelo. Ainda há uns dias me disseram que tinham ido a Roterdão, nos Países Baixos, e disseram que foi o sítio onde me senti pior pela agressividade que existia da segregação entre muçulmanos e holandeses, que tinha sido horrível mesmo. Pronto, exatamente em Paris, por exemplo, eu também estive em Paris e vi, eu no primeiro semestre vivi num subúrbio, e para chegar ao meu subúrbio tinha de passar pelos subúrbios mais agressivos. Como é que se pode promover a integração? Mas neste cenário em que o Zé está a falar, não há integração, isto é, Exatamente. aquilo que me parece é que estás a dizer que o problema alterar? deve ser resolvido fora de portas. Sim. Fora de portas e, portanto, fazer com que não haja, no limite, refugiado nenhum a querer procurar vir para a Europa. Portanto, fora das portas da União Europeia, resolver o problema. Exatamente. Esta postura pode ser bastante problemática. Exatamente. Portanto, sim. basicamente, aquilo que eu estou a dizer é exatamente que... exatamente, tem a ver com a escala, que é, não é trazer uma sociedade inteira, porque lá está, olha, por exemplo, nos refugiados o que diz, um refugiado não pode associar-se a associações políticas, não sei se sabiam isto, mas um refugiado não pode fazer parte de associações políticas. Faz sentido. Faz sentido, mas então aqui é, portanto, eles não podem participar na vida pública. Um refugiado não, uma pessoa que pede asilo, um requerente de asilo. E o refugiado pode? Que já tenha... Não, refugiado não, porque ainda não é cidadão, portanto é um estrangeiro, não é? É um expat. Sim, mas eu acho que isso, do que li, são coisas que depois mudam de país para país, ou seja, aquilo que contempla o estatuto de refugiado é diferente em Portugal e é diferente, por exemplo, na Alemanha. Mas, portanto, eu por acaso não sei exatamente como é que é no tipo de direitos que alguém que tem o estatuto de refugiado reconhecido tem depois, relativamente àquilo que é estar nesse país. Pronto, agora, para simplificar exatamente, a integração de uma sociedade diferente à sociedade europeia, portanto, é exatamente a larga escala. Acontece problemas de segregação e é disputas pelo poder e a guerra. E isso temos de poupar a guerra, tanto às pessoas. Esse é o nosso objetivo, é evitar a guerra, é evitar porque isto é um processo irreversível, como aconteceu com os judeus, como aconteceu a guerra, só acaba, é um processo irreversível, só acaba quando os poderes se rebentarem um ao outro. É irreversível. E, portanto, nós não queremos que cheguemos a esse ponto irreversível, que não podemos voltar para trás. E como veem, existem muitos exemplos da péssima integração e, portanto, é um tema muito sensível. E lá está. Para tomarmos uma decisão deste calibre, ou este alto nível político, portanto, tem de ser a pensar no futuro, com aquilo que aprendemos do passado, com as histórias, com as vivências, para fazer face ao presente, ao contexto atual, para ser aplicado no presente atual, que é muito duro, é um cenário completamente duro. Mas agora, soluções é atacar a origem do problema. E agora, tu sugeres então a intervenção militar externa nos países onde existe guerra, por exemplo, a Síria? Existe a não ingerência nos assuntos internos das relações internacionais, portanto, ou seja, os Estados não se podem meter nos assuntos dos outros Estados, e nisso faz muito sentido. Aliás, viu-se o que aconteceu com a Primavera Árabe, não é? Que foi a queda dos ditadores de vários países da zona do Maghreb, que foi exatamente com a ajuda dos Estados Unidos,
de outros E a países. Síria é um caso falhado. A Síria é um caso falhado, portanto tiraram do poder o Bashar al-Assad e foi disputas pelo poder. Lá está, o poder é um vácuo, ficou sem poder, não sei quantos grupos a tentar assaltar o poder. Portanto, Sempre é representativo, porque ele neste momento, efetivamente, ainda é presidente. pois, Sim. mas não tem capacidade Perdeu de execução. Não é? legitimidade. Exatamente, aos olhos de muitos grupos. Portanto, a intervenção, quer dizer, a intervenção, o apoio, sim, o apoio. Porque é aquela tal máxima, o grande poder traz grandes responsabilidades. E a União Europeia, que se uniu neste bloco e que é a zona mais próspera do mundo, tem uma responsabilidade de facto. E, portanto, não pode fugir dessas responsabilidades. Isso é um facto. Os Estados Unidos têm um grande poder e têm responsabilidades. E, portanto, têm de ajudar na solução desta crise. Isso sim. Tem de ter um papel muito ativo. Isso não aumentará a carnificina, Tiago? Desculpa, porque eu ainda estou preso aqui um ponto atrás. Porque eu não... Diz. Eu não concordo totalmente com aquilo que o Zé dizia acerca portanto, do que não deve ser feito é a integração. Sociedades, desculpa só. De sociedades. Pessoa de indivíduos. Sim. Certo, isto é, o que eu queria dizer acerca deste tema é que existe uma lei internacional com a qual os países da União Europeia estão de acordo e aplicam, e esta lei internacional prevê a proteção daqueles que mais precisam de proteção. Portanto, voltando lá atrás à definição que tu deste de refugiado, há aquele que não tem um Estado que cuide de si. Exatamente. Pronto. E ao mesmo tempo, a União Europeia tem como os seus alicerces uma série de valores que, como nós sabemos, prevêem a solidariedade. Claro. Pronto. E, portanto, eu parece-me que tem que haver aqui uma coerência com, primeiro, a lei que a União Europeia adota como também sua e depois com aquilo que a Europa diz serem, a União Europeia diz ser os seus valores. Pronto, de onde vem o quê? Vem que me parece que tem que haver aqui um compromisso na integração destas pessoas, e aqui, portanto, discordar de ti, tem que haver um compromisso na integração destas pessoas que, por sua livre vontade, procuram este apoio por parte de países europeus. Mas tem que haver um compromisso no sentido de que esta integração possa ser um diálogo entre os valores e a cultura de quem chega e, certamente, e necessariamente, os valores e a cultura de quem recebe. Pronto, porque nós temos que ser coerentes com o ser solidários para quem mais necessita neste momento, mas também temos que não esquecer aquilo que são os valores sobre os quais estão fundados a Europa, a cultura sobre a qual está fundada a Europa. Portanto, é importante não esquecer isto. Agora, sem dúvida alguma, que aqui convido contigo, que é preciso resolver também o problema na sua raiz. Pronto, e, portanto, isso passa por algum tipo de intervenção na Síria, que eu acredito que tenha que ser eminentemente diplomático, ao invés de ser uma intervenção militar. Porque aquilo que temos visto é que nos últimos anos as intervenções militares não têm corrido bem. Não resultou no Afeganistão. Cuidado, é uma aproximação professora, mas não resultou bem no Afeganistão. O Afeganistão, neste momento, produz, como dizíamos há bocado, a segunda maior cota de refugiados em direção à Europa. Não resultou no Iraque. Não temos que lembrar que há certas zonas do Iraque que estão dominadas pelo Estado Islâmico. E, portanto, a mim parece-me que, antes de haver esta intervenção militar, tem-se de tentar resolver as coisas pela via diplomática. Tem sido feito, é verdade, tem sido feito, mas diria que, eminentemente, isto é uma questão de cariz diplomático. Pronto. A cultura da Europa assenta na solidariedade, portanto, isso é mais da União Europeia, mas sim. Mas a cultura da Europa assenta na matriz judaico-cristã e greco-romana. Portanto, é daí que vêm as nossas instituições, é daí que vem o nosso direito, o direito da família, é daí que vêm os nossos contratos sociais. E pronto, isto para dizer que, pronto, mas claro que a União Europeia tem responsabilidade, como eu disse, tem a tal responsabilidade. E agora fazer também aqui uma diferença que é a integração das tais sociedades, que eu me oponho, ou o acolhimento. E portanto, nós temos responsabilidades. Por exemplo, vamos fazer aqui uma analogia mais pequenina. Quando nós recebemos um moribundo à porta da nossa casa, nós temos o dever de o acolher. E nós temos o dever de ter a hospitalidade, portanto, temos o dever de lhe dar a comida, de lhe dar o shelter, o abrigo, e temos o dever de proporcionar as condições básicas à sua sobrevivência, mas nós esperamos
a hospitalidade é algo temporário e nós esperamos que essa pessoa, quando se puder recompor, claro que isto é assim, estas pessoas, estes factos fogem do domínio destas pessoas, elas não têm controle sobre aquilo que está a acontecer na sua vida, elas não têm controle sobre aquilo que está a passar nos seus estados, mas nós, quando acolhemos, é com um carácter temporário. E esta aqui é a minha grande introdução nesta questão, é o caráter temporário. Não é que nós não queremos, e eles próprios também não querem, eu acho que também isso aí, não sei se... Ponto importante. Eles próprios também não querem fazer parte, eles estão a fugir, estão em modo de sobrevivência, e nós, como humanos, e temos exemplos na história disto, temos de lhes estender a mão, e temos de os ajudar, e temos de lhes dar as condições mínimas que eles necessitam. Agora, não devemos... Pronto, isto parece que já estou a passar ao... Não, mas dar ênfase neste ponto, temos de os ajudar. Mas agora, daí à integração, para mim essa não é a solução para a crise dos refugiados, não é a integração, é o acolhimento. E é a parte temporária, acrescentar aqui a parte temporária. Agora, está bem, então vamos dar um acolhimento durante, quê? 30 anos? Daqui a quanto tempo é que esta crise vai estar resolvida? No Sudão, por exemplo, daqui a quanto tempo é que isto vai estar resolvido? Pois, aí também não tenho resposta. Mas eu não sei se tu podes falar em acolhimento de 30 anos sem falar também de que estas pessoas, ao fim de 30 anos, estarão integradas na sociedade que as acolheu. Pois, mas quer dizer, lá está, tu falas é muito muito das tempo. pessoas, exatamente, mas eu estou a falar mesmo em grande escala. Estou a falar, por exemplo, veio o tipo que era o presidente da Câmara de Damasco, veio o tipo que era o membro do clube de futebol não sei o quê, veio o tipo que era o presidente da mesa da associação do clube de ética dos assuntos religiosos, do clube de ética, não, dos assuntos religiosos, portanto, vêm tipos que têm um papel social, não é? E que, portanto, eles próprios querem voltar aos seus países. Muitas vezes, a meio do percurso, os refugiados que cá chegam já prefeririam voltar para as suas casas, mas o caminho de regresso é impossível. E digo-te uma coisa, eu não acredito que se um refugiado soubesse as condições às quais vai ser submetida, há uma fotografia dos refugiados neste momento em Paris e na Grécia, que vamos ver agora, que foi transmitida pela ONG onde trabalhei. Aliás, foi um amigo meu que foi transmitido, ele passou-me. Se eles soubessem para o que vinham, eu devido que eles não sei. Sim. Eu devido que eles se calhar iam para o deserto, que estavam bem melhor do que eles estão a morrer ao frio quase. Sim. Não, isto é úmido, não é quase. Então, isso tem-se passado em algumas ilhas gregas. Uma parte significativa das pessoas com quem falei disseram que, eu adoro aquilo que a Europa está a fazer por nós e estamos mesmo agradecidos, mas eu, sabendo que a guerra no meu país acabou, eu volto para a Síria. Porque eu amo a Síria, eu quero voltar para a Síria. Pronto. E não é fácil, não é difícil perceber isto, quer dizer, a família, os amigos, o seu contexto está ali. Pronto. E que é um contexto necessariamente diferente daquilo que nós temos a oferecer como contexto de acolhimento aqui. Sim. Agora, o único ponto é perceber o que é para ti este número a partir do qual o indivíduo deixa de ser um indivíduo e passa a ser uma sociedade. Ou um conjunto de indivíduos e passa a ser uma sociedade. Porque isto a mim parece-me que é muito difícil, até porque nós oferecemos condições de acolhimento a certo número de indivíduos a partir do qual já não oferecemos mais. Estás a ver? Isso é o sistema de cotas. Pois certo. Isso é o sistema de cotas. E já está feito. Aliás, é muito difícil, mas está feito. Não sei qual foi o critério, tu até disseste PIB e não sei o quê, está feito. E o sistema de cotas e população. De população, emprego, quer dizer... O sistema de cotas não tem dado resposta àquilo que são as necessidades. Não, mas isto não é para dar as necessidades. Lá está, isto... E, portanto, mais do que este sistema de cotas, não até poderia ser mais, ou até poderia ser menos. É um símbolo. É um símbolo de que nós estamos a protegê-los. Falamos em desemprego e integração. Como responder à tão frequente objeção de que, ao acolhimento, de que os refugiados vão tirar os nossos trabalhos? Isto é um facto ou falácia? Olha... Ou, por outro lado, que serão parasitas da segurança social? Neste momento só podem ser, não é? Neste momento é o que eles precisam, é de ter uma casa, é ter um rendimento fixo ou ter um acesso aos sistemas de saúde. Neste momento é o que eles precisam, mas no futuro não me parece. Mas, por exemplo, o que empresas como a Cisco estão a fazer na Alemanha é exatamente a recrutar mão de obra muito especializada, de refugiados. De pessoas que vieram da Síria, pessoas que vieram dos diversos sítios. E isso é um grande processo de integração, porque vem integrado através do trabalho. Homens, e isso... E depois esses homens trazem as suas famílias, pronto, estão integrados. Por exemplo, olha o exemplo da City, de Londres. Os grandes CEOs da City de Londres são tipos do Bangladesh, são tipos indianos. Portanto,
do Paquistão. É um exemplo perfeito da multiculturalidade, a cidade de Londres. Sem dúvida. Pronto, agora, se eles vêm cá roubar os nossos trabalhos, eu acho que isso é muito mais falácia do que facto. E há estudos que incidem sobre isto, portanto, e que defendem que o investimento, de facto, no acolhimento de refugiados tem que haver necessariamente um investimento inicial por parte dos Estados, portanto, há aqui torna-se é um encargo para o erário público, de facto, mas depois estas pessoas eventualmente acabarão por ser integradas no sistema do nosso sistema fiscal e, portanto, serão também elas a contribuir para as nossas contas. Pronto, e o estudo, portanto, diz isto, que existe um investimento inicial dos Estados que depois, à frente, acaba por ser compensado pelo contributo também destas pessoas em quem se teve que investir no início. Portanto, agora, isto é muito variável de país para país. Portanto, a integração... Eu vi uma vez um gráfico, por acaso não o trouxe, mas que dizia que existem enormes disparidades naquilo que é a possibilidade de acesso de um refugiado ao mercado de trabalho do país onde está. Pronto, que ia, por exemplo, de um refugiado no Canadá, demorava 1 ano, creio, 1 ou 2 anos, a entrar no mercado de trabalho, e no Reino Unido demorava 12. Pronto, e portanto aqui há alguns entre os 12 e o 1 ou 2 anos, viu uma série de outros países que neste momento estão a acolher refugiados, e a quem a possibilidade efetiva de entrar no mercado de trabalho só vai surgir mais à frente. Bom, mas a mim parece-me que de facto estou aqui com o Zé, acho que há um investimento que tem que ser feito e que esse investimento poderá conduzir a benefícios futuros. Não, mas esse é um muito bom ponto, que é, há países que precisam exatamente dessa... O Canadá é um exemplo perfeito daquilo que da boa integração de refugiados. É um exemplo perfeito. E, aliás, eles são um país enorme, têm uma economia fantástica, um PIB ótimo, e estão a integrar refugiados aos menores. O ano passado comprometeram-se no seguimento de uma reunião no âmbito das Nações Unidas a acolher 30 mil refugiados. Fantástico. E mesmo esses 30 mil, não será pouco. Não será pouco? Claro que é ótimo. É pouco, mas é ótimo, é simbólico. É o máximo que eles podem dar. Será o máximo que eles podem dar? Acreditas nisso? A Turquia tem 3 milhões de sírios. O Líbano tem 1/4 da população. Mas lá está, nós nunca... Um terço. Um terço. À volta de um terço. Sim. Nós não... Lá está. Não é por falta de espaço. É pela perigo de guerra. Pela disputa. É muito por aí. E esses 30 mil é o símbolo do máximo, da boa vontade máxima. Perigo de guerra, que eu digo, é perigo da má integração. Porque aquilo... 1000 vezes que nunca tivessem vindo para a Europa tipos que estão mal integrados. Vamos pegar nesse ponto e partir para uma pergunta do público que eu diria representa uma grande questão do comum europeu. É uma pergunta do Duarte Góis. Ele pergunta se há algum fundamento para tantas opiniões que defendem que o acolhimento de refugiados pode abrir uma autoestrada para a entrada de terroristas. Bom Falaste tema. em clima de guerra e creio que com os últimos atentados que temos tido em cidades europeias é uma pergunta legítima. Posso dar um exemplo só muito rápido? Que era, uma vez estava na jungle sentado com os daneses e os tipos viram-se para mim e veem um tipo a passar com umas barbas grandes e dizem look at this guy, Daesh face, no good. E os tipos diziam-me isto, pá, this guy, no good, Daesh face. E eu, pá, olha, pronto, está bem. Daesh, Estado Islâmico. Mas força, Tiago. Sim, não, estava a pensar que é importante para esta pergunta do Duarte voltarmos um bocadinho atrás, que é a Europa dispõe de mecanismos para fazer de uma forma estruturada esta avaliação de quem é que são estas pessoas que estão à procura de abrigo na Europa. Um destes mecanismos é, por exemplo, o mecanismo de recolocação, em que um refugiado ou um requerente de asilo, vamos sim agora aqui ao termo certo, um requerente de asilo que tenha pedido o seu pedido de asilo na Grécia, vai ter o seu processo avaliado e pode acontecer, se for da Síria, por exemplo, pode acontecer que este processo de avaliação do seu pedido de asilo seja transferido para outro país dentro da União Europeia. Seja transferido, por exemplo, para Portugal. Pronto. O que vai acontecer é que esta pessoa ainda não é refugiada no momento em que vai para Portugal
é sim um requerente de asilo. O que acontece é que o mecanismo de recolocação vai transferir a tutela do processo da Grécia para Portugal e a responsabilidade de avaliar o processo do governo grego para o governo português. Ou para as autoridades competentes relacionadas com o governo português. O que é que acontece? No meio disto tudo, e para que um processo seja transferido da Grécia para Portugal, há uma série de passos com cheques muito competentes de controle de identidade, de controle de origens, de controle de historial, etc, etc. Pronto, portanto, as nossas autoridades em Portugal não aceitam ninguém que possa, por algum indício, constituir uma eventual ameaça à segurança nacional. Pronto. Portanto, a mim, respondendo ao Duarte, eu diria que nós na Europa temos mecanismos que são mecanismos muito bons. São mecanismos também muito burocráticos e que, portanto, funcionam devagar e não dão resposta à real necessidade que existe atualmente. Portanto, tem que se reforçar estes mecanismos, parece-me. Mas eu diria que sim. Por acaso não concordo. Aquilo que em inglês diz o screening. O screening, sim. Eu diria que nós dispomos de mecanismos na Europa para garantir, ou para garantir é uma palavra complicada, para minimizar ao máximo esta possibilidade destas pessoas serem eventualmente associadas a algum tipo de terrorismo. Existe, porém, outra coisa que é estas pessoas depois têm que ser acompanhadas. Claro. E aqui, uma vez mais, a integração, o acolhimento tem que ser bem feito, no sentido de haver comunidades que as ajudem depois no seu dia-a-dia, para que não aconteça o risco de isolamento e o isolamento levar depois a que possa haver aqui alguma radicalização à distância, como muitas vezes ouvimos falar. Portanto, tem que ser duas coisas, desculpa só para acabar, que é, tem que ser, por um lado, mecanismos eficazes de controle e de screening, como tu estavas a dizer, mas, por outro lado, também um trabalho nas populações de destino, as comunidades locais, que ajudem depois a acompanhar estas pessoas. Absolutamente. Absolutamente no sentido que estes processos são todos avaliados e são todos processados e, portanto, existe a antecipação de fações extremistas. Portanto, consegue-se fazer um perfil das pessoas que querem o pedido de asilo e consegue-se saber se, de facto, tendem ou não para se radicalizarem. E depois, com o acompanhamento, claro que isso não há de acontecer. Agora, o problema não são estes processos. O problema são os refugiados que entraram ilegalmente e que então conseguiram... Por exemplo, na Jungle, em Calais, se calhar muitos deles não estavam a conseguir o seu objetivo de entrar para o Reino Unido. Se calhar foram-se refugiar nas próprias comunidades que já existem espalhadas por exemplo, muitos deles estão em Paris. Muitos deles fugiram para os Países Baixos, onde também já existem comunidades bastante acentuadas e segregadas, praticamente. Portanto, mas aí, quer dizer, isto não é um argumento contra a ajuda aos refugiados. Porque isso quer dizer, a segurança perfeita não existe, a sociedade perfeita de segurança máxima não existe. Portanto, isto é um risco. Mas isto não é um argumento contra o ajudar os refugiados. Até porque mas alguns é um risco atentados maior, foram sim. perpetrados por como dizer, jovens de segunda geração. Exatamente, os de imigrantes. segunda geração são os mais... Não propriamente de Já refugiados. nascidos na Bélgica. Não é o caso. Mas os de segunda geração são os mais desintegrados, porque os primeiros ainda têm a sua identidade dos países onde vieram. Os de segunda geração já não são nada, nem do país de onde vieram, porque eles não vieram de lá, foram os seus pais, nem do país que os acolhe, porque não conseguem integrar-se. E muitas vezes europeus, brancos, Em muitos casos é assim. que são convencidos a combater Ocidentais, australianos, brasileiros, quer dizer, agora antes dos... essa rede de recrutamento na internet do Daesh. Exatamente. E há muitas iniciativas que têm combatido esses apelos ao terrorismo junto dos jovens. Sim. E estas pessoas, quer dizer, só se querem agarrar a alguma coisa, se têm aqui uma resposta que lhes é dada pelos seus compatriotas que já estão na Europa, é muito complicado. Mas atenção, isto não é um argumento contra o ajudar os refugiados, nunca, porque isto aqui é um argumento para se reforçar a segurança, os serviços, de ter serviços mais eficientes de informação e segurança. Falamos de segurança e com a segurança muitas vezes vem é posto em causa a liberdade de movimento. Todo este controle e a criação de fronteiras, da criação de muros nas fronteiras, como por exemplo tem acontecido na Hungria, que tem divergido bastante da postura
da UE, que por si só já é conservadora, põe em causa um dos pilares da União Europeia, o espaço Schengen e o livre movimento de pessoas. Tenho aqui uma pergunta do Miguel Castelo Branco que pode tocar neste ponto sensível. Ele pergunta: será que a União Europeia terá de assumir um papel totalitário para resolver o problema, contrariando assim uma das suas crenças fundamentais, a democracia? A democracia, acrescentaríamos aqui a liberdade. Olha, sim, força. Obrigado, Tiago. Liberdade de movimento, nomeadamente. Olha, quero dizer aqui uma coisa que é: a União Europeia, graças a Deus que a União Europeia existe. E eu sou um grande. A União Europeia tem montes de defeitos. Mas a União Europeia faz uma coisa que é: se não houvesse a União Europeia, estes refugiados estão a chegar à Grécia, estes refugiados estão a chegar à Itália, este era um problema do Estado italiano e era um problema do Estado grego. O que é que o Estado italiano e o Estado grego fazia? Provavelmente a resposta ia ser muito mais agressiva, a resposta ia ser muito mais totalitária. E portanto o facto de existir uma União Europeia a dar o suporte, isto é um problema europeu, isto não é um problema da Itália e da Grécia. O facto de existir uma União Europeia que concentra forças e dá uma resposta, é esse o caminho. Agora, o espaço Schengen é uma vitória da União Europeia. A União Europeia as duas guerras mundiais que existiram foram duas guerras civis europeias. E, portanto, temos de ter atenção a isto. O espaço Schengen é uma vitória brutal, é o quebrar das fronteiras e é o poder haver uma Europa em paz. Não quer dizer que... Não é o perder da identidade. Isso não. Não é o perder da identidade. É o exatamente convivermos em paz. Que isso é a União Europeia. E, portanto, pôr em causa o espaço Schengen é uma coisa que a mim não me cabe. E que não me passa pela cabeça. Portanto, agora, se calhar se fechássemos o espaço Schengen, resolveríamos o assunto de uma forma muito mais eficaz. Ou não sei. Eu acho é que fechar o espaço Schengen é pôr em causa a nossa identidade. E isso nós não vamos sucumbir a isso. Não vamos sucumbir a este presente momentâneo, a estas euforias. Não vamos sucumbir. Nós temos um plano, que é uma Europa, que é a paz europeia, e uma Europa próspera, e não vamos sucumbir a fechar o espaço Schengen por razões... porque eu não acredito que fechar o espaço Schengen resolva a situação. Porque os tipos conseguem entrar e sair à mesma. Mas não, isso é pôr em causa as nossas convicções. Posso também dar aqui um apontamento acerca disto? Com certeza. Sim, eu quase que diria que o que está em causa e que pode ser perigo não é, portanto, o reforço da centralização de poderes na instituição que é a União Europeia. Eu diria que é quase o contrário, que é a desagregação da União Europeia por haver uma série de Estados que, vivendo e tendo perspectivas diferentes sobre a crise que estamos a viver relativamente aos refugiados, acabam por querer ter mais poder e poder decidir aquilo que se passa nas suas fronteiras e dentro do seu país. Portanto, diria que neste cenário em que há uma desagregação, ou melhor, em que há uma falência do espaço Schengen, viria pela via da desagregação e não pela via da acumulação de mais poderes e do poder totalitário, como foi escrito. Como tem feito a Hungria, sim, por exemplo. Eu acredito, do que tenho andado a ler, do que vou conhecendo, que isto tem que passar muito por um reforço da fronteira exterior da União Europeia e dos países que são periféricos e que compõem esta fronteira exterior. Sobretudo portanto, a União Europeia deve investir os seus recursos a ajudar a que estes países que estão por fora, portanto, na periferia, as Itálias e as Grécias desta vida e a Hungria, que acabam por ser os primeiros a receber os refugiados, tenham os instrumentos e tenham os recursos necessários para poderem cuidar de um problema que é eminentemente um problema de todos dentro deste espaço europeu. Lembrei-me agora de outra medida que pôs em causa estes valores, a liberdade e a democracia, quando, por exemplo, a Dinamarca emitiu um diploma legislativo em que se permitia a expropriação de bens de refugiados, exceto anéis de casamento. Isso foi para a frente? E foi para a frente, penso que sim. Podemos fazer uma confirmação dos factos mais à frente. Sim, pois. E entretanto, mas a vontade em si exprime já que se põe em causa estes mesmos valores que estávamos aqui a discutir.
Será interessante confirmar este facto. Sim. Pois, pá, e não quer fazer o paralelismo fácil, mas isso foi o que aconteceu com os judeus, não é? Não quer fazer o paralelismo fácil de maneira alguma, mas Foi mas a pensão, opinião, mas foi a opinião pensão. mais, que veio mais à tona na opinião pública. Foi a opinião mais suscitada por essa medida anunciada. Mas agora, só uma coisa também a dizer, os Estados vão ter um papel importantíssimo, por exemplo, Estados como França, para resolver os seus problemas atuais do que está a passar nesses próprios Estados. Não podemos esconder isso, não podemos esconder o que é que está a passar em Paris, não podemos esconder o que é que está a passar na Bélgica, naqueles bairros degradados e degradantes. Molenbeek, por exemplo. Molenbeek. Não podemos. Temos de enfrentar e atacar esses problemas. E. Através do quê? Da educação, da deportação, da... Eles já cá estão, portanto é através da educação. Através da integração. Tiago, qual é a tua opinião Integração acerca aí deste nesse assunto? sentido. Eu percebo o que o Zé está a dizer e em certa medida concordo, só neste aspecto que é, isto não é um problema de agora, não é? Um Molenbeek ou aquilo que se passa nos subúrbios de Paris não é um problema de agora. Podemos dizer que é um problema que de certa forma irá ser galvanizado por todas estas pessoas que agora vêm para cá e que eventualmente vão acabar também a viver e a reforçar essas comunidades. Mas estas comunidades periféricas e de alguma forma alienadas dentro das sociedades holandesa ou francesa, para ir aos exemplos que tu usaste, não é um problema de agora, é um problema que tem 10 anos, 20, 30. Portanto, como o Pedro dizia, já são os filhos de quem veio para cá em primeira instância, há 30 ou 40 anos. Pronto. Portanto, a mim parece-me que tem que haver um trabalho de proximidade comunitário, tem que ser uma estratégia quase bottom-up, isto é, temos que sair das grandes instâncias do poder e tipo o governo a decidir coisas cá para baixo, tem que ser as próprias comunidades a tratar das comunidades. Pronto. E isso significa, se calhar, que não podemos ter comunidades completamente alienadas em que, com ruas em Bruxelas ou na Holanda, onde quer que seja, há bocado disse esta imprecisão, em que não se fala a língua nativa daquele país. Não, tem que haver uma integração. Pronto, por isso este ponto novamente ir buscando a integração. Mas tem que haver um trabalho comunitário que venha de baixo para cima, parece-me. De baixo para cima, portanto, de um nível individual para cima para um nível político. Do nível de grupo, sim. Portanto, eu identifico bastante iniciativas comunitárias, por exemplo, centros de apoio a pessoas fragilizadas, não falamos só em refugiados, mas pessoas em situações... Sim. Eu quando estive na Grécia recebemos lá durante uma semana um grupo portanto era um grupo de 7 ou 8 malta nova, que tinha entre 16 e 18 ou 19 anos, que vinha de um subúrbio de Paris. E estavam associados a um destes centros juvenis, lá nos bairros, assim, também destes bairros que nos estamos a referir, e que tinham dois tipos, que eram os géneros dos tutores, que basicamente os tinham querido levar durante uma semana à Grécia para que eles pudessem ver na primeira pessoa e fizessem um documentário em vídeo, pudessem ver na primeira pessoa o que é que estas pessoas estavam a passar, para depois servirem como embaixadores quando voltassem para a sua comunidade local e dessem a conhecer e lutassem pela causa dos refugiados nesta comunidade local nos subúrbios de Paris. Isso foi absolutamente extraordinário. Os tipos que estavam, os tutores deste grupo, eram eles próprios pessoas deste bairro que tinham já feito muita coisa na vida, umas boas, outras más, e que a determinada altura, seja por intervenção de alguém, seja por eles próprios, disseram não, eu tenho que ser um agente de mudança na minha comunidade. Eu tenho que ser alguém que dê horizontes a estas pessoas. Pronto. O Duarte Góes, que foi o que fez a pergunta, ele faz exatamente isso. Não sei, estou aqui a usar o nome dele, pronto, mas ele trabalha no bairro 6 de Maio, tem a fazer um trabalho fantástico, ele e tantos outros, e estão exatamente a restaurar aquelas comunidades. Isso, o trabalho, exatamente, é muito por aí. É um esforço de comunidade. Muito bem. Zé e Tiago. Sim. Convergem neste sentido. Vou fazer uma última pergunta e o debate já vai longo. Rodrigo Paes de Ramos pergunta: consideram que o facto de haver uma seleção dos refugiados em relação ao seu país de destino dificulta o processo de integração estruturada e equilibrada a nível europeu? Ele pergunta se a seleção dos refugiados dificulta o processo de integração. Seleção dos refugiados relativamente ao seu país de de destino?
se dificulta... Desculpa, repete a pergunta. Vou reler a pergunta. Ok, por favor. Consideram que o facto de haver uma seleção dos refugiados em relação ao seu país de destino dificulta o processo de integração estruturada e equilibrada a nível europeu? Sim. É uma questão muito, muito bem colocada. É uma questão muito bem colocada. De facto, posso ir à frente? Podes, eu também já estou a pensar numa resposta, mas sim, podes, claro. Sim, é uma questão muito bem colocada e eu não tenho propriamente resposta para isto, porque há aqui a tensão entre várias coisas. Por um lado, deve-se salvaguardar que estas pessoas possam encontrar-se, por exemplo, com os seus familiares, e às vezes isso acaba por não acontecer, porque, por exemplo, o mecanismo, há bocado falámos do mecanismo de recolocação, falou-se também ao de leve sobre um mecanismo de reunificação familiar que prevê, o Zé mencionou, que prevê que se eu tenho um filho ou se eu tenho a minha mulher num país qualquer, possa pedir para ir ter com ela. Pronto. Não é válido, por exemplo, para ir ter com o meu avô. Só família direta. Mas muitas vezes acontece que pessoas que são recolocadas por hipótese na Holanda têm de facto um avô, ou têm um primo, ou têm um tio que está no país ao lado, com o qual não podem ir ter. Pronto. E de facto, estas pessoas poderiam beneficiar de uma estrutura mais cómoda, de uma estrutura mais estruturada, passa a redundância, se pudessem estar na companhia do seu tio, do seu avô e do seu primo. Pronto. Portanto, isto é o lado dos refugiados. O outro lado é que a Europa, querendo fazer, a União Europeia, querendo fazer bem o seu papel, tem também que depois olhar aqui a todas as necessidades, interesses e possibilidades. E, portanto, muitas vezes acaba por fazer isto, por alguém na Holanda que poderia ir para o país ao lado. Pronto. Portanto, acho que há uma tensão, sem dúvida alguma. A mim parece-me que deve ser dada atenção a de que os mecanismos que existem hoje em dia salvaguardem o mais possível os interesses destas pessoas e bem como os interesses das pessoas que as acolhem e as possibilidades das pessoas que as acolhem, mas sem dúvida alguma que é um ponto complexo. Pois é. É ir de encontrar as necessidades destes refugiados, não é? Portanto, eu não sei, agora tive aqui uma ideia, por exemplo, não vamos pôr um tipo que está habituado a um clima completamente cheio de calor, não vamos pôr no norte da Europa, não é? Que, não sei se faz muito sentido. É exatamente ir de encontro um bocado às necessidades daquilo que também cada país precisa, talvez. É muito por aí. É salvaguardar exatamente os interesses. Por exemplo, se tiver família, ter isso em conta, isso tem de pesar bastante. Eu não sei, por exemplo, um refugiado que viria para Portugal, qual é que seria o critério? Não sei. Talvez uma pessoa jovem, com família, não sei. Temos os tais critérios que o Tiago referiu a nível de decisão política. A população, o índice de emprego... Por exemplo, um tipo que já fala inglês, ou que já fala francês ou alemão, mas de facto também é complexo. José e Tiago, têm últimas mensagens que queiram passar? Agora vais tu à frente. Está bem, por acaso tenho mensagens para passar. Tenho que, pronto, como disse, a minha proposta de resposta à crise dos refugiados é o reconhecimento e é sabermos o que é que se está a passar. Só aí é que pode haver estes debates, só aí é que pode haver opinião pública movimentada, só aí é que pode haver pressão para os deputados agirem, só aí é que pode haver movimento do Estado e movimento dos governos, neste caso dos governos. E, portanto, aconselho a todos a envolverem-se nestas questões, aconselho a todos a pesquisarem estas questões, a informarem. Quem tiver a oportunidade de ir para lá, aprende-se, que é uma coisa fantástica, é uma experiência brutal. Enriquece-nos de uma maneira, torna-nos mais fortes, desenvolve-nos certas capacidades e, portanto, a primeira mensagem é envolvam-se e espalhem a mensagem e só aí é que vamos conseguir, porque isto é um momento de emergência e acho que há muitas pessoas que não sabem e estamos a bater à porta esta emergência, portanto, como não abrir a porta, não é? Como não, temos de ajudar estas pessoas, é a nossa responsabilidade. É a nossa responsabilidade como humanos, é não deixá-los cair na desumanização, no esquecimento, na morte. Portanto, esta é a minha mensagem, é get involved, façam parte da solução. Discutam, debatam, encontrem ideias, soluções
e não tenham medo de dizer aquilo que pensam também, mas quando digam alguma coisa que seja fundamentada minimamente. Não sucumbam à euforia do presente. Esta é outra minha mensagem. Não sucumbam à euforia do Exatamente, não olhem para aquelas imagens ou não olhem para aquilo que as pessoas dizem, para aquela ânsia para os nacionalismos, para... Não, vamos tomar decisões com calma, decisões racionais, com frieza, para fazer resposta ao presente, aprendendo com a história, com o passado. Tiago, tens uma última palavra? Olha, muito pouco, porque o Zé já disse tudo. Eu acho que esta é a grande mensagem, que é o envolver. Porque a verdade é que isto está às nossas portas, mas convenhamos, está às portas dos países que estão do outro lado. Nós aqui em Portugal temos tido a sorte de facto, não temos esta situação dos refugiados em plena emergência como a Grécia tem. Pronto, estamos nos antípodas da Europa e, portanto, o que nos chega são ecos, o que nos chega são as grandes imagens de centenas de refugiados a percorrer a linha de caminho de ferro e a tentar chegar à Europa. Portanto, isto é o que nos chega. Só que a grande mensagem que diria, e no fundo é reiterar aquilo que eu já disse, é que bom seria se nós nos pudéssemos envolver e passarmos do ponto em que vemos as grandes imagens para perceber qual é que é a humanidade que está nestas imagens. Para perceber que nestas imagens que abarcam ali 100, 200, 300 mil pessoas, existe a história concreta de cada uma destas pessoas que compõem a imagem. E essa história concreta é uma história de sofrimento. E é uma história na qual nós podemos ter algo a dizer. Pronto. E, portanto, quase que diria que todo aquele que sentir em si alguma vontade de ter um papel também neste momento histórico que estamos a viver, que tente, que procure envolver-se, que vá ajudar. Pronto, porque seja, eu acredito mesmo nisto, por 2, 3 semanas, 4, 2 meses, 3, 6, vale a pena irmos ao encontro destas pessoas que neste momento da vida delas estão a sofrer. Pronto, vale a pena. Eu diria que nós hoje estamos a ser confrontados com decisões cujos frutos vamos andar a colher nós, Exatamente. a nossa geração. Exatamente. Nós vamos andar a colher estes frutos daqui a 10 ou 20 ou 30 anos. Pronto. Portanto, eu diria que face a este momento histórico, todos nós podemos ter um papel. E é porque não bastam as imagens que nós acreditamos que importa debater desta forma estruturada e informada. É esta precisamente a proposta do Talk O'Clock. Para a semana teremos um novo episódio, um novo tema. Resta-nos apenas agradecer aos nossos convidados, José Múlera Sousa, Tiago Godinho, aos Overjoyed por terem feito o nosso jingle inicial, que terão ouvido no genérico. Não percam as nossas próximas novidades da semana que vem e sigam, deixem comentários, sugestões. Isto é uma iniciativa civil e é assim que nós pensamos que conseguimos mudar o mundo. Portanto, não é sozinhos, é só com a vossa colaboração. Até para a semana. Talk o'clock.